Oi, olá. Vamos terminar o capítulo 5. Para quem está chegando aqui agora, estamos lendo o livro Médico de Homens e de Almas, de Taylor Calda. Estamos no capítulo 5. Vamos lá. Para onde vamos? Perguntou. Nunca estive aqui antes. Fique quieto, disse Keptá, em voz fraca e rouca, que veio de dentro de seu capuz. Esperei muito tempo pela resposta a uma mensagem, e ela só chegou hoje. O ar era mais fresco ali. As pedras redondas estavam úmidas, como se houvesse chovido. As paredes das casas mostravam-se intransponíveis e sombrias. As ferraduras dos asnos levantavam ecos e poeira adstringente. Um riachozinho, proveniente de águas de valetas, corria sobre as pedras, escuro e lodoso. Produzia um ruído rouco e cheirava mal. Paredes de pedra de um rosado escuro erguiam-se de cada lado da rua fechada, e não vinham vozes delas. Mas, por uma ou duas vezes, Lucano ouviu o miado brando de gatos invisíveis e pensou em Íris, a deusa branca de egípcios, e nos rituais secretos e nos mistérios do Oriente. O menino estremeceu. A umidade do suor esfriou em sua carne e ele desejou ter trazido um manto. Keptá, então, abruptamente, freou seu asno cinzento e fez um gesto para o menino. Parara diante de uma alta parede de basalto preta e lisa. Não havia janelas recortadas em sua forte e impressionante lisura. Não vinha som de vida de detrás de sua altura. Apenas uma portinha surgia em sua fachada repelente. Keptá desmontou e, deprimido, Lucano seguiu-o. Sem falar, o médico bateu na porta, como que dando um sinal. A batida ecoou de parede a parede. Keptá esperou, depois tornou a bater. Dessa vez houve um tinir de correntes e o som de ferrolhos retirados. A porta abriu-se com um queixume de gonzos. A abertura alargou-se e um velho, vestido com grosseira túnica cinzenta, ali estava, incrivelmente pequeno, com longa barba branca e os olhos castanhos mais brilhantes que Lucano tinha visto em sua vida. Os olhos de uma criança sorridente e maravilhosa. Havia chaves retinindo em seu cinto de cânhamo e trazia os pés descalços. Falou com Keptá numa língua incompreensível, rápida e em tom de boas-vindas, e curvou-se profundamente. Durante todo o tempo lançava olhares curiosos sobre Lucano. Abriu a porta para trás, tornou a inclinar-se e afastou-se para um lado. Lucano pestanejou, estonteado. Atrás daquela porta havia um jardim de relva sedosa, tamareiras, árvores brilhantes, fontes, canteiros de rosas e lírios e toda espécie de flores. O jardim fruía o sol como se fosse um outro mundo. Maciços de salgueiros agitavam-se como cataratas verdes, ao mais doce e mais silencioso dos ventos. As fontes cantavam
e as árvores respondiam. A uma certa distância, naquele brilho e perfume, ficava um edifício retangular, baixo e radioso, feito de mármore branco. E para além dele, levantava-se um outro edifício de granito cinzento, com janelas em arco que fechavam, repelindo a luz, e tão silencioso quanto um sepulcro. Passagens de pedras amarelas serpeavam pelos jardins, e bancos de mármore ficavam espalhados aqui e ali, em pontos de sombra claro-escura, protegidos do sol. Jamais Lucano vira tal beleza e tranquilidade, e ainda assim havia um ar de dignidade e reserva naqueles jardins e em torno dos edifícios. O silêncio não era perturbado sequer por uma voz, nem se via alguém nos terrenos, no edifício de mármore ou no outro edifício. O rapaz estava estupefato, ficou a olhar, estonteado, enquanto a porta se fechava atrás dele e de Keptá, e não teve consciência do cuidadoso correr dos ferrolhos e do tilintar das correntes. Vem, disse Keptá, e Lucano seguiu sobre a relva macia. Pássaros coloridos fitavam-nos das ramas douradas. As fontes sussurravam, as rosas balançavam e exalavam tépida fragrância. Os lírios erguiam seus cálices alvos, espalhando seu perfume sagrado, enquanto abelhas suspendiam-se sobre eles, introduzindo os corpos dourados profundamente naquelas taças. E pela primeira vez, Lucano percebeu um som que antes não ouvira. Era um ruído que o ouvido mal interceptava. Não uma canção, não um cântico, mas apagada combinação de ambos. Fazia parte do ar luminoso, parte das fontes, parte do vento, e, contudo, era uma voz humana. Keptá conduzia Lucano, em silêncio, através do relvado e em direção ao edifício retangular de mármore, que não tinha janelas nem pórtico. Uma porta de bronze esculturada com estranhas figuras que reluzia em toda aquela brancura, abriu-se. Entra, disse Keptá. Lucano, mesmo em seu estonteamento, teve um sobressalto. Mão alguma abrira a porta, que aparentemente movera-se por si mesma, sem ruído de gonzos. Lucano ficou no limiar e hesitou antes de entrar ali. Keptá murmurou: nada fales, nada perguntes. Eu vou te deixar por alguns momentos. A porta fechou-se diante do rosto dele e Lucano ficou sozinho. Embora não houvesse janelas nem porta aberta, a nua alvura do amplo aposento estava impregnada de uma luz flutuante e aperolada, que se acentuava, reluzia, desmaiava, depois tornava a reluzir. Era impossível ver o nascente daquela luz, que pulsava como um coração pacífico. Trazia com ela um toque como que de incenso, que vinha de toda parte e de parte alguma. Lucano percebeu imediatamente que estava num templo, mas não sabia de que espécie.
e sem que pudesse explicar por quê, começou a tremer. Notou então que no centro do aposento estava a mais estranha de todas as coisas. Não um altar, mas algo que lançou um medo impulsivo na alma do rapaz. Sobre a ampla plataforma central de 3 degraus baixos de mármore branco, levantava-se o grande símbolo da coisa mais infamante do mundo, o símbolo da mais vil criminalidade e morte. Era uma cruz imensa que parecia feita de alabastro transparente e que se erguia quase até o teto raso de pedra lisa. O medo de Lucano transformou-se em temor, respeitoso e espanto. A cruz elevava-se solitária e nada mais havia no templo a não ser sua simples, mas terrífica majestade. Nenhum som, mas absoluto silêncio. A luz pulsava e desvanecia-se, e a cruz esperava. Lucano, entretanto, ficou de pé, longamente, a contemplá-la, o coração batendo audivelmente em seus ouvidos. Muito poucas vezes, ele vira um homem crucificado nas colinas dos arredores de Antioquia e sentira-se comovido até as lágrimas, tomado de uma cólera a que não saberia dar nome. Depois vira a cruz de ouro na mão de Queptá, na noite da estrela. Havia já 2 anos. Tinha quase esquecido. Timidamente, caminhando devagar, como que para não perturbar aquele silêncio santificado, nem aumentar a maré da radiação flutuante, aproximou-se da cruz e ficou na base dos degraus rasos e brilhantes, levantando os olhos para ela. Seus braços poderosos estendiam-se bem acima dele. Ela mostrava uma qualidade sobrenatural de espera, fria e interrogativa. Seu corpo era fixo e poderoso, ainda assim leve como luz. Parecia agora ao rapaz menos do que pedra, mas algo sensível e eterno, inalterável em sua vastidão, esculpida em grandeza. Lucano olhava para ela e seu olhar não podia desviar-se. Nada havia agora nele, a não ser uma antecipação sem nome. Sua garganta pulsava. Sem volição sua, seus joelhos dobraram-se e ele ajoelhou-se no primeiro degrau, juntando as mãos, sem retirar os olhos da cruz. Ela agigantava-se por sobre o rapaz, que sentiu ali alguma horrível presciência, mas ainda assim era como se braços se suspendessem sobre ele, protetoramente. Agora a luz do templo aumentava, como o reflexo da lua em asas amplas. Não havia pensamento em Lucano, nem consciência da carne, apenas um profundo encantamento e algo como júbilo tocado de dor. Esteve ajoelhado longamente, seus olhos azuis levantados bem alto para a cruz, as mãos postas. Não soube em que momento a cruz começou a brilhar, em que momento a própria cruz começou a ondular com leves sombras rosadas.
Era como se a sua alma se tornasse consciente disso antes da sua mente. E assim ele não se alarmou. Estava também sonhadoramente consciente de uma presença invisível, com a cruz, com a luz, com ele próprio. A presença era como que um feixe da mais profunda luminosidade, repleta de enorme ternura masculina. Lucano disse com seus lábios pálidos: o Deus desconhecido. Durante os 2 últimos anos, sua juventude e a abundância de sua vida, seu gozo apaixonado do conhecido, suas ambições, seu muito caro amor por Rúbria, sua sensação de pertencer ao mundo e àqueles que o amavam, sua dedicação pela medicina e sua preocupação com Keptá, a própria alegria e alvoroço de sua idade, sua saúde saltitante e seu deleite em todas as coisas, tinham obscurecido, tornado apagado e ilusório o que ele tinha conhecido ou sentido quando criança. Mesmo o Deus desconhecido se tornara um do panteão, e os aspectos, relatos e benevolências dos deuses tinham intrigado seu coração jovem como uma tremenda fantasia de beleza. Seus dias, durante aqueles 2 anos, corriam como um rio colorido e vivaz, atrás e diante dele, cheio de promessas. Cusa era um cético, e Lucano viera a examinar as coisas sob tom humorístico, mesmo os sonhos e mistérios que conhecera quando criança. Como se soubesse, Keptá também falara cada vez menos no Deus desconhecido e se limitara às lições de medicina. Às vezes, seu rosto concentrado e secreto fizera Lucano sentir uma constrangedora impressão de culpa. E agora, naqueles momentos, sua vida tornou-se uma ilusão, a vida de uma criança muito nova, e ele estava de novo na presença do grande milagre, que não o repreendia, antes lhe dava as boas-vindas. Lucano não compreendia a significação da cruz com a sua mente. Apenas seu coração compreendia, e ainda assim não tinha palavras. Sentia-se repleto de êxtase, como se diante dele visões se abrissem magnificentes, contudo dolorosas por um sofrimento sobrenatural que ficava para além da compreensão dos homens. O faiscar da cruz tornou-se mais profundo em colorido e mais intenso, de forma que as paredes brancas, o teto e o piso empalideceram como nuvens, parecendo tão tênues quanto elas. Lentamente, de forma sincrônica, o colorido rosado e inquieto tomou a aparência de flutuantes sombras de sangue, empoçando, tombando e derivando dos braços e descendo por todo o enorme corpo da cruz. A luminosidade aperolada que flutuava pelo templo moveu-se mais rapidamente, como se presenças etéreas se estivessem reunindo em maior concentração. O menino estava consciente de que não sentia medo, apenas um assombro crescente e um amor tão profundo que seu corpo mal podia conter. Os reflexos escarlates vindos da cruz reluziam em seu rosto, em sua túnica branca, em suas mãos postas,
em seus olhos, em seus joelhos dobrados. Vagarosamente, arrastado como que por um encanto, ele ergueu-se e subiu os degraus rasos, pondo-se em nível com a cruz. Era uma árvore onde se misturavam o vermelho e o branco, palpitando com força desconhecida para ele. Ousou estender a mão e tocá-la. Sentiu-a fria sob seu toque, ainda assim vibrando lentamente. Súbito, Lucano foi dominado por uma paixão que ia além do arrebatamento. Sentia-se arrastado para o próprio coração da cruz. Suas pernas enfraqueceram e ele deslizou sobre a plataforma, envolveu o tronco da cruz com os braços e encostou o rosto contra ela, sem a mais leve consciência de que seu corpo tremia de adoração e com a paz mais profunda que ele já conhecera. Fechou os olhos. Estava no âmago do universo. A porta de bronze abriu-se silenciosamente, como que tocada por uma mão invisível. E 4 homens apareceram no limiar, e um deles era Keptá. Conservaram-se na abertura e viram o rapaz prostrado, os braços circundando o pé da cruz, o rosto contra sua fuste. 3 dos homens, muito mais altos e de ombros mais largos do que o do próprio Keptá, sorriram com ternura, olhando uns para os outros. Aproximaram-se da plataforma com pés que pareciam calçados de veludo e ali ficaram, sem uma palavra, contemplando a cruz por muito tempo. Depois, os 4 ajoelharam-se, inclinaram a cabeça sobre o peito e fecharam os olhos. Seus lábios moveram-se em oração. 3 dos homens estavam vestidos como reis solenes, pois na verdade eram reis. Suas túnicas e seus mantos reluziam com tonalidades carmesins, azuis e brancas, e um tom jade dos mais delicados. Cinturões de ouro trabalhado, incrustados com joias reluzentes, rodeavam-lhes a cintura. Turbantes da mais pura seda branca envolviam-lhes a cabeça, constelados de pedras preciosas que brilhavam com resplendor celeste. Traziam ao pescoço imensos colares largos de ouro e prata, cada um mais comprido do que o outro, franjados de metais nobres e intrincadamente trabalhados com pedras preciosas de muitas cores. Os braços morenos e nus ostentavam largos braceletes incrustados de gemas logo abaixo dos ombros e em torno dos pulsos, e os pés calçavam sandálias douradas. Os rostos orientais mostravam-se morenos pelo sol do deserto, e as barbas curtas eram viris e reluziam com óleos perfumados. De sob espessas sobrancelhas pretas, seus olhos orientais cintilavam como fortes estrelas escuras, e seus narizes eram de águias, aduncos e poderosos, mais do que um tanto selvagens, como o eram seus lábios vermelhos. Lucano não saberia dizer quando teve consciência da presença de Keptá e dos estranhos, mas não lhe pareceu esquisito que ali estivessem, e olhou-os com aceitação tranquila, esperando, os braços ainda rodeando a cruz.
Quando se levantaram, Lucano não se moveu, pois foi como se eles o tivessem esquecido ou não o tivessem visto. Deixaram o templo e Lucano tornou a dormitar ou dormir, e aquilo foi algo que mais tarde não soube explicar a si próprio. Sentia a mais profunda relutância em deixar a cruz. Enquanto ali estava, sentia segurança, paz e a realização de todos os desejos. Keptá ficou de pé, separado dos estrangeiros, no jardim, enquanto eles se comunicavam uns com os outros, voltando-se para o que falava, com a mais profunda gravidade, e depois confirmando com um gesto de assentimento. Falavam uma língua que nem Keptá conhecia, mas que tinha ressonância familiares, como se ouvisse ecos de vozes de sua infância. Afinal, como que chegando a uma conclusão, sorriram afetuosamente para Keptá, e um dos estrangeiros aproximou-se dele. E quando Keptá ajoelhou-se, o outro colocou-lhe a mão sobre a cabeça, abençoando-o. Falou então de forma que Keptá pudesse entender. Não te enganaste, meu irmão, disse ele. Estás verdadeiramente certo. O rapaz é um de nós. Mas não pode ser admitido na fraternidade, e eu não ouso dizer-lhe o porquê. Há um outro caminho e uma outra luz para ele, através de longos e áridos lugares, cinzentos e desolados, e ele terá de encontrá-los, porque Deus tem trabalho para ele realizar antes que chegue a sua última viagem, e uma mensagem única para lhe dar. Não te sintas desapontado, não chores, fizeste bem e Deus está contente contigo. Muitos serão chamados dos cantos mais remotos da terra, e quando e como são escolhidos, não está em nossas mãos, mas nas mãos de Deus apenas. Ensina-lhe o que puderes ensinar-lhe. Depois, deixa-o ir. Mas podes estar certo de que não se extraviará nas sombras e de que voltará de novo para a cruz. Um deles contemplou meditativamente os jardins, como se visse uma visão longínqua. Chegará até ela e sentirá em seus joelhos, murmurou. Ela lhe falará das coisas que ponderou em seu coração e sobre as quais não falará a outro homem. Tem poucos anos mais do que o próprio Lucano e também terá de sofrer sua angústia, que aceitou na noite da anunciação angélica. Ele verá sua beleza e doçura e ouvirá sua meia voz. Mas isso será no futuro. Não está previsto para agora. Eu desejei vê-la, tocar seu manto, disse Keptá, a voz trêmula. Sonhei com a visão do menino recém-nascido em seus braços. Tu a verás, disse um dos estrangeiros em voz baixa. Se não a vires aqui, hás de vê-la no céu. Misteriosos são os caminhos de Deus, disse ainda outro. Nós só podemos obedecer. Eu nada tenho a dar, disse Keptá. Estás dando tua vida. És fiel e cheio de conhecimento. Keptá levantou-se, depois inclinou-se
e beijou a barra do manto dos estrangeiros, os olhos nublados pelas lágrimas. Eles ergueram-no, beijaram-no e deixaram-no, dirigindo-se para o edifício de granito que ficava à distância. Dai-me sabedoria, murmurou Kiptah quando eles se afastaram. Lucano surgiu, passando pela porta que ficara aberta, deslumbrado, pestanejando, e encontrou Kiptah sozinho. O rapaz e o homem contemplaram-se mutuamente, demasiado repletos de pensamentos para poderem falar durante algum tempo. Depois, Lucano disse: quem eram aqueles homens? Parecem reis. São reis, disse Kiptah delicadamente. São os reis magos. Tomou a mão fria de Lucano e conduziu-o para a saída, dizendo: não faças perguntas, porque eu não posso responder. Não me é permitido falar.